Pronto. Bom, e aí então hoje nós vamos falar, né, na verdade são 2 aulas pequenininhas. Hoje nós vamos falar dos componentes do projeto. Peraí. Achei que o computador ia desligar. Então nós vamos falar dos componentes do pré-projeto, que é, né, o que vocês vão apresentar para mim em junho, que é quando vocês entregam, então, esse pré-projeto final e aí participam das bancas. E vamos depois falar especificamente da introdução. O que tem que ter na introdução, como que a gente escreve, né, desenvolve uma boa introdução, como que a gente referencia as informações que a gente vai usar nessa introdução, tá certo? Então, já vou começar a compartilhar minha tela aí com vocês. E aí, depois da aula, então, a gente tira as dúvidas de título, pergunta, hipótese, tá bom? Se alguém tiver. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim? Sim. Bom, então vamos lá. Vamos começar com os componentes do projeto. Vamos ocultar isso aqui. Bom, pessoal, então vamos lá. Todo mundo, né, às vezes a gente pensa assim, eu vou começar o meu TCC, tem que fazer o TCC nas normas da BNT, ai meu Deus, o que é essa BNT? Vocês já devem ter, né, ter feito trabalhos aí ao longo do curso que o professor pediu para colocar nas normas da BNT. Bom, a BNT é uma merda de uma associação, pelo amor de Deus, né, essa aula tá até sendo gravada, oh meu Deus. A associação, a BNT é uma associação brasileira de normas técnicas, que eu acho uma grande baboseira, mas enfim, é uma associação que tenta padronizar normas de escrita mesmo, né, de apresentação de trabalhos, né, escritos, enfim. Então, muitos professores, em muitos lugares, né, que não têm as suas próprias normas, usam as normas da ABNT. Nós, na FUNSESI, não usamos as normas da ABNT no TCC, porque a FUNSESI tem o seu próprio manual de normas do TCC, tá certo? Eu acho, assim, se eu precisei da ABNT em algum momento na minha vida, eu não me lembro, né? Eu nunca pus trabalho, nada em normas de ABNT, e ao longo, né, quando a gente vai trabalhar com TCC, mestrado, doutorado, ou você põe nas normas do programa, e aí no caso de vocês vão pôr nas normas do manual da FUNSESI, ou quando a gente depois, né, for submeter os artigos, a gente vai submeter nas normas da revista. Então, cada revista tem uma norma específica. Aqui a referência tem que ser nominal, não, uma referência numérica. Aqui as referências têm que vir no final em ordem alfabética, não, as referências têm que vir em ordem numérica. Então, cada revista tem uma norma. Então, eu nunca usei e não vejo muita utilidade nela, não. Então, aqui, pessoal, essa aula, embora ela apresenta a forma que a ABNT recomenda, né, para capa, folha de rosto, embora ela vai apresentar essa padronização da ABNT, o que eu quero que vocês peguem daqui não é as normas da ABNT, mas os componentes que são os mesmos que estão no manual, né? Então, por exemplo, a capa é a primeira coisa. Capa também tem no manual da FUNSESI, né? Como vocês já fizeram provavelmente vários trabalhos aí também ao longo do curso de vocês, que vocês fizeram a capa. Então, a capa, embora ali, né, não vou ficar lendo as normas da ABNT, porque, como eu disse, né, a FUNSESI tem seu próprio manual, mas é aquelas informações lá que a gente sempre vê, né, o nome da instituição, o nome dos alunos daquele TCC, da dupla ou do trio, em ordem alfabética, né? Depois vem o título com uma letra um pouco maior, então geralmente ao longo de todo o TCC a gente usa a fonte 12, no título a gente usa uma 14, embaixo, né, o nome da cidade, o ano, Itabira, 2024, então são informações padrões, né, vamos dizer assim. O manual da FUNSESI, a ABNT, ela recomenda a folha de rosto, que é como se fosse uma contracapa. O manual da FUNSESI, de acordo com o manual da FUNSESI, nós não temos contracapa, tá certo? Então, vocês não vão precisar fazer isso. Mas isso é algo para vocês ficarem atentos, porque muitos de vocês querem fazer capa e contracapa. Intuitivamente, a gente acaba fazendo isso.
mas pelas normas da FUNSESI não tem a contracapa. Então, na capa já vai vir essas informações aí de nome da instituição, o nome dos alunos, o título e esse parágrafozinho aqui, ó, trabalho apresentado ao curso de bacharelado, né, que é o de vocês não é licenciatura, em fisioterapia do Centro Universitário FUNSESI, né, requisito para obtenção do grau de bacharel em fisioterapia. E aí, debaixo, né, o nome do orientador de vocês. Vocês ainda não precisam colocar nome de orientador, porque vocês ainda não têm orientador, né? Eu sou professora de TCC1, eu não sou orientadora ainda de ninguém. Então, vocês podem deixar esse campo de orientador em branco, ok? Existem aí, depois da contracapa, lembra que no manual da FUNSESI não tem, né? Então, vocês vão fazer uma única capa pelo manual da FUNSESI, que é uma combinação dessas duas aí da BNT. Então, vocês vão fazer uma única capa, mas nessa única capa vai ter essa informação aqui diferente, que geralmente é algo que tem na contracapa, mas que pela FUNSESI isso já vai vir na capa de uma vez e aí vocês não precisam fazer, né, duas capas, né, capa e contracapa. Bom, depois nós temos aí alguns elementos, pessoal, que são opcionais. Então, vocês não são obrigados a fazer isso aí, ó. Lista de ilustrações. Espera aí, deixa eu aceitar alguém. Vocês não são obrigados a fazer isso aqui, tá certo? Lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de siglas, isso não é obrigatório, tá certo? Tem lá no manual da FUNSESI, vocês vão ver. Então, você pode fazer, é um elemento opcional. Tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta. Eu sugiro, quando, por exemplo, uma lista de figuras, uma lista de tabelas, eu sugiro fazer quando o trabalho ficou com muita tabela ou ficou com muita figura. E aí, quando tem muito, é ruim, às vezes, para a gente ficar encontrando tudo, né, no trabalho. Então, para facilitar a vida do professor, do revisor, da banca, ter uma lista lá, né, no início. Mas se você, né, geralmente os TCCs têm 2 tabelas, 3 no máximo, 1, 2 figuras, não é necessário fazer isso. Ah, mas eu quero fazer. Ok, então pode fazer. Você não vai perder ponto por causa disso. Então, olha lá. A gente pode fazer a lista de ilustrações. Então, sempre tenha, né, a legenda da sua figura e a página que ela se encontra. E a tabela, a mesma coisa. O título, a legenda da sua tabela e a página que ela se encontra. Enfim, essa formatação aqui é da BNT e não precisa. Lista de abreviaturas, pessoal, a mesma coisa. E aí, os elementos, pessoal, vêm nessa ordem que eu estou apresentando. Capa e contracapa, que no caso de vocês vai ser uma única, porque a FUNSESI não tem contracapa. Depois, lista de ilustrações. Depois, lista de tabelas. Depois, lista de abreviaturas. A lista de abreviaturas ela é a mesma coisa. Ela não é um elemento obrigatório. Tá escrito elemento obrigatório aí, né, por causa da BNT e tudo, mas no manual da FUNSESI ela não é um elemento obrigatório, tá certo? Mas é a mesma coisa. Às vezes aquele TCC que os alunos usaram sigla demais, eu nem gosto de usar muita sigla, sabe? Eu acho que tem que ser no máximo para, por exemplo, o AVC, que a sigla já é muito, né, conhecida, DPOC, sabe? Mas para a maioria das coisas eu gosto do nome escrito. E hoje em dia a tendência das revistas é realmente essa. Parar com o uso excessivo de siglas, porque isso dificulta a leitura, né? Ainda mais se não são siglas que a gente tem hábito de usar, você tem que toda hora ficar lembrando, voltando lá no texto, para lembrar o que era aquela, o que foi mesmo que ele definiu como essa sigla. Então a gente sempre gosta de evitar siglas o máximo possível. Se o seu trabalho tem muita sigla, a mesma coisa. E siglas muito diferentes, faça uma lista de abreviaturas e siglas. Aí, né, só mostrando. Sumário. Sumário, pessoal, tem que ter. Sumário é o índice, né? Quando você abre um livro e vê lá o índice, aonde que você vai encontrar cada informação, em qual página, é isso aqui que você precisa. Então, o sumário é esse daqui. Vocês vão colocar todos os elementos do TCC de vocês e em qual página que eu encontro. Isso é muito importante, pelo mesmo motivo de quando você, por exemplo, está lendo um livro. Você não quer ler o livro todo, você quer ler só um capítulo específico. Você abre lá o sumário, né, o índice, vê aquele capítulo específico, em qual página que está, aquela informação específica, qual página que está,
e corre lá para frente. Então, o TCC é a mesma coisa, né? Ah, pequena, mas a banca vai ler meu trabalho de qualquer jeito, mas o seu TCC depois vai ficar na biblioteca, né? No arquivo online da biblioteca. Então, às vezes, a pessoa quer ir direto na metodologia do seu trabalho. Eu acho muito coisas, né? Informações, às vezes, em dissertações, igual eu, né, encontrei o instrumento aí em português que eu não estava achando, os autores não queriam me mandar, não tinham respondido, na verdade, até então. E aí eu começo a procurar nos apêndices, nos anexos de dissertações, de teses que já usaram esse instrumento, e aí eu não tenho que ficar lendo o texto todo. Então eu vou direto no sumário, vejo em qual página que começa os anexos e corro lá para baixo. Eu não quero ler aquele TCC. Eu só quero ver, né? Eu posso às vezes correr o olho na metodologia para ver se ele usou aquele instrumento e corro lá embaixo no anexo para pegar ele, uma cópia. Então é importante ter o sumário, e o sumário é um elemento obrigatório, ok? E aí, pessoal, a gente vai ir para a introdução. Eu não vou entrar em detalhe na introdução aqui agora, porque a segunda parte da aula eu vou falar só da introdução. Mas, de uma forma geral, o que ela tem que ter? Isso aí, né? Referencial teórico. O que é o referencial teórico? A descrição da população que você está estudando, a descrição da intervenção que você está estudando, se você, né, no caso, estiver estudando o efeito de alguma intervenção, variáveis de correlação ou variáveis que serão investigadas, né? O porquê que você escolheu essas variáveis. Então, a introdução é a hora que você precisa apresentar os problemas, né? O que a literatura tem e, principalmente, o que a literatura não tem, que justifica a realização desse estudo. Então, é na introdução que você vende seu peixe. Fala, olha, o AVC afeta milhares de pessoas no mundo todo, é uma das principais causas de incapacidade que os indivíduos enfrentam, tal. Você está conscientizando o seu leitor de por que estudar aquela população é importante, né? Ela tem uma prevalência alta, ela incapacita muito as pessoas que são afetadas por ela. Então, beleza. Depois, eu quero falar sobre o Pilates no AVC. Então, depois você começa a falar das complicações motoras que o AVC tem, de como que essas complicações afetam o dia a dia desse indivíduo, a qualidade de vida. Por isso que é importante a gente pensar em intervenções eficazes. Dentre essas intervenções, o Pilates vem surgindo como uma nova forma, né, de melhorar o comprometimento motor, a capacidade motora desses indivíduos. O Pilates, tal. Já existem estudos assim, assado. Por outro lado, um estudo que tenha feito isso e isso ainda não tem. Então, observem, pessoal, que a gente vai construindo, né, uma história para convencer o leitor de por que seu trabalho é importante. Estudar essa população é importante, ela apresenta as seguintes sequelas. Por isso que eu preciso pensar em intervenções eficazes. Uma intervenção que vem se destacando é essa. E já existem estudos nesse sentido, mas o estudo desse que eu quero fazer ainda não. E logo, né, dessa forma, o objetivo do meu estudo. Então, o seu objetivo é a última frase da sua introdução. A não ser que você queira colocar uma hipótese. Se você for colocar uma hipótese, a hipótese deve ser a última frase e o objetivo a penúltima, ok? Hipótese é obrigatória no projeto? Não, mas ela é obrigatória na atividade que vocês vão me entregar semana que vem. Porque aí depois você vai escrever, você vai saber escrever. Se você vai querer colocar isso no projeto ou não, aí é uma decisão sua. Então, aqui depois eu vou falar da introdução direitinho, né? Metodologia, nós vamos depois que a gente finalizar as introduções, que vocês me enviarem, que eu corrigi, nós vamos também ter uma aula para falar só de metodologia. Mas a metodologia, eu acho ela uma das partes mais fáceis de serem escritas, porque ali é onde você descreve o que você vai fazer. E descrever o que você vai fazer é muito tranquilo, é muito fácil. Eu acho as partes mais difíceis de serem escritas a discussão e a introdução. A discussão eu acho a mais difícil de todas, mas isso é o meu ponto de vista, tá, gente? Eu acho a discussão a mais difícil de todas e a introdução a segunda mais difícil. Metodologia e resultados, para mim, são as mais fáceis. Por quê? Porque são descrever o que eu fiz e depois nos resultados descrever o que eu encontrei, para mim é o mais fácil que eu tenho. Agora, introdução, que eu tenho que convencer o leitor que meu estudo é importante, e discussão, que eu tenho que argumentar os meus achados com tudo que já existe na literatura sobre aquele assunto, né? Ficar confrontando ali os resultados, eu acho mais difícil. Mas a gente vai ter uma aula para falar só de metodologia.
Orçamento, cronograma, pessoal, antes eu exigia isso. Depois eu vi que isso é uma grande bobeira. Por que é uma grande bobeira, gente? Primeiro, porque você não apresenta isso depois, né, no TCC final. E aí eu tinha que ficar obrigando vocês a fazer cronograma e orçamento. E aí a maioria de vocês, o orçamento, colocava aí no final, né? As despesas serão, como é que fala? Serão, né, custeadas pelos próprios autores da pesquisa. Era sempre a mesma coisa, era uma bobeira, uma injeção de linguiça. Vocês não usam isso depois, né, para o artigo, para o TCC final. Isso aí, então, era só para esse pré-projeto, sendo que eu sei os prazos, eu sei os cronogramas, eu sei o orçamento de cada coisa. Então, assim, como eu mesma sou professora da disciplina, eu acho desnecessário, né? Ninguém acha que tem dificuldade de montar uma tabela aí, nem nada. Então, se algum dia vocês precisarem fazer um cronograma, né, uma tabela de orçamento, enfim, vocês vão ter essa aula aí, vocês sabem, mas eu acho que é desnecessário, porque a ideia do projeto, do pré-projeto, é a gente escrever o máximo de coisas possível que a gente vai aproveitar depois no segundo, né, no segundo semestre em TCC2. Então, ficar gastando tempo mexendo com coisas que serão irrelevantes. Eu vou pegar esse cronograma e esse orçamento, eu geralmente nem leio eles, porque eu já conheço as informações, e tá tudo certo, e passo pra frente. Você errou o orçamento, eu não vou tirar ponto disso. Então, era meio inútil isso no projeto, né? Então, eu tirei. E as referências eu também vou falar, né, na segunda parte da aula. Mas referência, pessoal, é tudo aquilo que você utilizou para escrever o seu artigo. Então, segundo as normas do manual da FUNSESI, as referências elas devem vir ao final em ordem alfabética, tá certo? Então, lembrem, eu já falei isso com vocês, que a gente sempre pega o último nome do autor. Então, os meus trabalhos, por exemplo, é sempre Menezes, né? Meu nome é Kênia Kiefer Barreiras de Menezes. Então, o meu trabalho sempre começa assim, ó, Menezes KKP, que são, né, as minhas siglas. Então, eu, Kênia, por exemplo, a minha referência, uma referência que vocês usaram de algum artigo meu, viria lá no meio do artigo, no M, né? Porque vocês vão usar o último nome de cada autor. Então, esse aqui, por exemplo, é Doniac e Franco. Esse aqui, por exemplo, é o Debs. Esse aqui, por exemplo, é o Franco. Tá vendo? E quando a gente tem mais de 3 autores, a gente fala só o nome do primeiro e fala Doniac, por exemplo, e colaboradores, né? Se tivesse mais de 2 autores aqui. E aí, travou aqui. E aí, depois das minhas referências, eu posso colocar apêndices ou anexos. Qual é a diferença de apêndice e anexo? Apêndice, pessoal, são coisas que vocês fazem. Então, vamos supor que vocês elaboraram uma entrevista, vocês elaboraram um questionário. O termo de consentimento livre e esclarecido é um documento que nós vamos elaborar para passar pelo comitê de ética e as pessoas assinarem. Então, tudo que nós elaboramos são apêndices. Agora, vamos supor que você quer colocar lá uma cópia de uma escala que você vai usar no seu TCC, de um questionário, de um instrumento qualquer. Já é um instrumento desenvolvido, não foi você que escreveu ele, não foi você que desenvolveu ele. Mas você quer colocar uma cópia, né? Falar, olha, esse que é o instrumento que eu vou usar, coloca lá como anexo para que o leitor do seu trabalho, eu não conheço essa escala, deixa eu ver, vai lá e acha no anexo. Então, anexos são elementos prontos, são elementos que foram elaborados por outras pessoas, por outros autores, e você está pegando aquilo, usando no seu TCC, mas, né, coloca ele lá, uma cópia daquele instrumento, daquele questionário, daquela escala no final. Kênia, né, eu vou usar, sei lá, escala visual analógica no meu trabalho. A gente coloca ela como um anexo no final. Não tem sentido você colocar a escala, uma cópia dela, no meio do seu TCC, né? O meio do seu TCC vão ser figuras ilustrativas do seu trabalho, vão ser tabelas dos seus resultados. Agora, uma escala, um questionário que você utilizou, você vai descrever ele no seu texto e coloca ele só como anexo no final, caso o leitor do seu trabalho tenha curiosidade de conhecer aquela escala, aquele questionário. Ok? Então, ali, como eu disse, entrevistas ou questionários elaborados pelos autores. Se você elaborou aquele questionário, ok.
O termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE, também é algo desenvolvido, escrito por nós, que o Comitê de Ética aprova. Então, ele também é um apêndice. Escalas, questionários, uma entrevista pronta, algo que você já pegou da internet, a própria declaração, o documento do Comitê de Ética, né, quando fala que o trabalho foi aprovado, isso foi um documento que veio de outra instituição, né, pronto. Então, tudo são anexos. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Não? São só os elementos, então, que vocês vão precisar colocar agora no pré-projeto de vocês, né? A capa com as informações, aquelas listas ali de tabelas, figuras, abreviaturas, vocês vão escolher se vocês querem fazer isso ou não. O sumário, a introdução, a metodologia, as referências e apêndices ou anexos. Ai, Kênia, e o resumo? O resumo, ele é um elemento do TCC, sim. Ele só não vai ser feito agora, no início, nessa primeira etapa, no pré-projeto, não precisa. Mas lá no segundo semestre, em TCC2, nós vamos fazer resumo e abstract, né? Porque a norma do Manual da FUNSESI é ter o resumo em 2 línguas, a língua portuguesa e a língua inglesa. Mas claro que o orientador de vocês vai ajudar nessa etapa. Então, vamos para... Depois eu vejo o que eu mudei aqui para não mexer na aula. Então, agora vamos falar da introdução, tá certo? O que tem que ter na introdução, que é o que nós vamos começar a trabalhar, né, daqui a pouco. Bom, pessoal, então a introdução, na verdade, ela tem que ser o grande chamariz, assim, ela tem que ser a grande pescada sua em relação às pessoas, aos leitores que vão ler o seu trabalho. Então, é na introdução que você fala o que, por quê e como. O que é o assunto que você quer estudar, por que aquilo ali pode acontecer, o porquê que é importante estudar aquilo ali e como que né, aquelas coisas ali podem acontecer. Então, gente, na introdução é a hora de vender seu peixe, é a hora de você tentar convencer o máximo possível o leitor da importância do seu estudo, da importância desse tema, dessa pesquisa, desses resultados para a comunidade científica, para a comunidade clínica, né? Então, é importante que a gente tente convencer, argumentar e justificar muito bem a importância do seu trabalho. Então, geralmente, a gente tem essa ordem. A gente apresenta, né, o tema ali, o contexto do nosso trabalho, delimita isso de forma, né, mais filtrada, mais direcionada e justifica. Depois apresenta o problema, os objetivos e o seu objetivo ou objetivos e, caso você queira fazer, apresenta a sua hipótese. Então, como eu disse lá, né, o exemplo lá do Pilates lá no AVC. Então, a primeira coisa, você vai começar falando do AVC, que afeta tantos milhões de casos no mundo, que é uma doença extremamente incapacitante, que afeta a qualidade de vida dos indivíduos, que eles acabam se tornando mais dependentes, tal. Então, nesse primeiro parágrafo, você vai falar do AVC. Como que o AVC é prevalente no mundo todo e como que ele afeta as pessoas. No segundo parágrafo, você pode, por exemplo, continuar falando do AVC, mas falando das complicações dele, né? Olha, o indivíduo perde força, perde sensibilidade, pode perder coordenação, pode perder equilíbrio, tem dificuldade na marcha, perde funcionalidade do membro superior, independência em atividades do dia a dia. Isso tudo afeta a qualidade do indivíduo, restringe, né, o indivíduo em relação à participação social, ele fica mais dentro de casa. Então, esse segundo parágrafo, o primeiro parágrafo você já falou da prevalência, de como que o AVC afeta muita gente. O segundo parágrafo, você vai falar de como que esse AVC incapacita as pessoas. Por quê? Porque depois você vai falar, opa, então precisamos pensar em estratégias de intervenção. Uma estratégia de intervenção possível é o Pilates. E aí começa, né, a delimitar, e olha, o Pilates é um método que visa o fortalecimento dos grupos musculares, além do ganho de flexibilidade, tal. E aí você vai falando.
Daí a pouco você vai precisar relacionar as duas coisas, né? Deixa eu ver aqui, que acho que alguém pediu para entrar. Daí a pouco você vai precisar, pessoal, relacionar as duas coisas. Então você vai precisar. Você falou do AVC e falou do Pilates. Então agora você precisa cruzar as informações. Por que que o Pilates seria bom para o AVC? Já existem estudos mostrando que o Pilates é eficaz no treino da musculatura tal, com aumento do ganho de... Fulano investigou o efeito do Pilates em tantos indivíduos pós-AVC e viu isso, assado. Vamos supor que você vai fazer uma revisão sistemática, né? Já existem revisões sistemáticas prévias, que investigaram isso. No entanto, essas revisões são antigas, elas já estão ultrapassadas, novos estudos foram... Que esse agora a gente está entrando no problema. É o que está faltando na literatura. Ou, né, embora a gente tenha visto, né, nos ensaios clínicos efeitos promissores, não foram encontradas revisões sistemáticas na literatura que tenham investigado, tal. Então agora você aponta o problema. Fala, olha, o AVC é importante, deixa as pessoas incapacitadas. O Pilates parece ser uma boa aposta, né, uma boa intervenção para isso. Existem já ensaios clínicos, né, mostrando o efeito do Pilates no AVC, mas não temos revisões sistemáticas sobre o assunto, e a revisão sistemática é o desenho de estudo padrão ouro para comprovar efeito de intervenção. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura com o objetivo de investigar os efeitos do método Pilates na funcionalidade dos indivíduos pós-AVC. Ok? Então, a gente precisa ir construindo a história, partindo do mais abrangente, falando da população, da prevalência daquela doença, e vai filtrando até chegar no seu objetivo específico, ok? E, claro, todos esses elementos devem estar em um único texto, coeso, com início, meio e fim. Às vezes, vocês escrevem parágrafos muito separados. O que é muito separados? Você está falando de um assunto num parágrafo. No parágrafo seguinte, você muda completamente de assunto. Você não faz nenhum link, né? Não faz nenhuma ligação. O texto fica completamente parecendo uma colcha de retalhos. Aquele trem que você foi pegando de vários cantos e tentando misturar e vira uma grande confusão. Então, pessoal, claro que para escrever uma introdução bacana, que você consiga aí, né, fisgar o seu peixe, que é no caso o leitor, pessoas que têm mais facilidade de escrita vão ter mais facilidade nessa parte, né, nesse momento. Pessoas que têm mais dificuldade para escrever um texto bacana, coeso, com a gramática adequada, vão precisar treinar, né, a escrita, enfim, né, vão ter mais dificuldade mesmo, tá certo? Oi, meu amor, peraí que a mamãe quase acabando. Desculpa a ansiedade, gente, é que é aniversário dela hoje e aí eu prometi para ela que eu ia dar aula, mas que eu ia voltar para ficar com ela. Então, pessoal, né, a introdução é a hora que a gente apresenta isso aí, ó. O contexto, atualmente, quantos casos a gente tem no mundo, quantas pessoas são afetadas. A gente delimita, começa a lapidar, fala, olha, as pessoas ficam com problemas na marcha, ficam com problemas de força, é importante a gente estudar isso, tem intervenções que são relevantes, que têm demonstrado, né, a importância aqui, tem demonstrado os efeitos dessa intervenção, tal. Aí vamos para o problema. No entanto, não foram encontrados estudos sobre isso, ou os estudos que a gente tem sobre isso, né, apresenta lá as limitações de cada um. Dessa forma, o objetivo do meu, que é a última coisa, que é o que eu falei com vocês. Então, você está tentando falar a importância do seu trabalho, o problema, né, a lacuna, o buraco que a literatura tem, que esse problema ainda não foi resolvido, e aí, então, o seu objetivo é tentar solucionar esse problema, responder a essa pergunta. Ok? Cuidado, a introdução ela não é um resumo. O resumo, ele vai vir depois lá em TCC 2, e o resumo, ele vai ser de fato um resumo, né, um breve texto ali de todo o seu TCC. Então, no seu resumo vai vir introdução, métodos, resultados e discussão, mas de forma bem resumida em uma única página.
Introdução, não. Introdução é uma justificativa, é uma argumentação da importância do seu trabalho. Ela é um momento de contextualizar o seu tema. Kênia, qual o limite de páginas? Gente, não tem limite. Em média, uma boa introdução é de 1,5 páginas a 2 páginas. Então, tira esse 1 aqui, coloca até 1,5. Não vou nem deixar aqui, porque 1 página é muito... é uma figura pronta. Mas corrijam aí. O ideal é uma introdução de 1,5 páginas a 2. Introduções muito longas, de 3 páginas, geralmente são introduções que estão enchendo linguiça. Tem mais informação do que necessita. Introduções com menos de 1,5 páginas, geralmente são introduções que está faltando informação. Claro que eu já vi introdução de 1 página boa, claro que eu já vi introdução de 3 páginas boa, mas isso é muito difícil. Então, assim, eu aconselho vocês a ficar nessa média aí de 1,5 páginas a 2 páginas, ok? E então, depois eu vou dar exemplos de introdução. Como que a gente vai fazer, pessoal? Quando a gente for fazer as nossas reuniões, eu vou sugerir para vocês que a gente vá rascunhando em tópicos, sabe? Olha, gente, eu acho que nesse primeiro parágrafo é importante a gente falar disso, disso e disso. Com cada dupla ou trio, eu vou fazer esse levantamento de parágrafo por parágrafo, o que eu acho importante, né, abordar. Ah, nesse primeiro parágrafo eu acho importante você falar da população de Parkinson, de falar de prevalência da doença no Brasil e no mundo, quais que são as incapacidades, assim, assado. Então, eu vou dar um passo a passo não, mas uma ordem aí de informações que eu acho. Aí eu vou falar isso, olha, eu acho então que sua introdução pode ter em torno de 4 a 5 parágrafos. No primeiro parágrafo nós vamos falar disso, no segundo, claro que eu não vou dar a informação que você vai colocar no parágrafo, mas eu vou falar o assunto que você deveria abordar naquele parágrafo para a sua introdução caminhar, como eu disse, né, de forma coesa, de forma clara. E aí, gente, como eu disse para vocês, a maior parte da introdução, quase toda a introdução, ela tem que ser referenciada. Ah, o AVC é uma interrupção do fluxo sanguíneo no encéfalo, que pode ser por causa de uma hemorragia ou de uma interrupção de um vaso. Kênia, mas eu estudei, eu sei que é isso, lindo, maravilhoso, mas não foi você que descobriu. Então, pessoal, informações que vocês já pegam prontas, tudo tem que ser referenciado, ok? A não ser que seja uma frase conclusiva. Vamos supor que naquele parágrafo lá, você falou o primeiro parágrafo lá falando da prevalência do AVC no mundo. Olha, tantos 1000 casos, afeta assim esse assado, é uma das doenças, né, líder em morte e incapacidade no mundo, até gera muitos custos, tal. No final do parágrafo, tudo isso que você colocou até agora tem que ser referenciado. Porque você, né, alguém estudou e falou que esses custos são altos, alguém definiu o que é AVC, alguém falou as sequelas que essa doença, né, apresenta. Então, tudo isso não foi você que estudou, não foi você que descobriu. Então, tudo isso você tem que encontrar artigos que tenham, né, que tenham referenciado, que tenham falado isso. Agora, você falou lá, falou um monte de coisa lá da introdução, da prevalência do AVC, e no final daquele parágrafo você quer colocar uma frase conclusiva, tipo assim, olha, dessa forma, observa-se ou percebe-se a necessidade de estudar sobre medidas de intervenção nesta população. Foi só uma frase baseada em tudo que se apresentou de dados, né, da prevalência grande da doença no mundo, das incapacidades. Você quer no final, então, falar só essa frase conclusiva das informações que você tirou. Então, essa frase conclusiva, concluindo ali o raciocínio das informações que você apresentou, essa aí não precisa de referência, ok? Então, olha só, aí, exemplos, por exemplo. A força adequada da musculatura respiratória é fundamental para o corpo humano. Cara, a gente sabe que é, mas não fui eu que disse isso. Então, eu referenciei lá o McConnell, que é um livro dele de 2013. Depois, outra frase lá. Assim, a estrutura conceitual da CIF apresenta um modelo, tal. O McConnell, pessoal, ele é um único autor. Por isso que eu coloco McConnell, 2013. E lembrando que McConnell é o último nome dele. Se fosse uma referência minha, está escrito aí, ó, Menezes, o ano da minha publicação. Tá certo?
No caso de um artigo que tenha 2 autores, vocês vão pegar os 2 últimos nomes, o Sampaio e o Luz. Então, por exemplo, o Patrick chama Avelino. Então, se é um artigo meu e dele, seria Menezes, ponto e vírgula, Avelino, vírgula, 2000 e alguma coisa. Se a gente tem 3 autores, se a gente tem 3 autores, os 3 também vão aparecer aqui. Mais de 3 autores, a gente só coloca o último nome do primeiro, seguido do e colaboradores. Então, é o Brown e todo mundo mais que ajudou ele a escrever esse artigo. Então, é o Brown e colaboradores. Então, até 3, eu coloco o último nome de cada um. Mais de 3, eu coloco só o último nome do primeiro autor e o e colaboradores. Tá certo? Não vou falar aqui, né, das normas de ABNT para as referências, porque a FUNSESI tem o seu próprio manual, né? Então, a gente vai colocar as normas de acordo com o manual da FUNSESI. Mas no manual da FUNSESI, a organização das referências é aqui, ó, em ordem alfabética também, tá? Então, B, L, M, S. A gente vai na ordem alfabética. Por quê? Porque eu leio aqui o McConnell. Ah, que informação importante, gente. Deixa eu ir lá nesse cara. Vai lá na lista de referências, procura lá no M, você vai achar o McConnell, ok? E aí, pessoal, a citação. A gente tem que tomar cuidado, então, em como que a gente cita essas referências no nosso texto. Então, olha só. Aqui é um texto enorme só para mostrar o seguinte. Aqui eu falo, né, falando que o pré-projeto também tem que ter as referências bibliográficas. Pode parecer idiota, gente, mas eu já recebi pré-projeto sem referência nenhuma. Já recebi pré-projeto lá no final do semestre, lá em junho, com a introdução e a metodologia toda escrita e não tinha nenhuma referência. Eu falei, gente, mas de onde que vocês tiraram todas as informações da introdução? De artigos. E aonde que estão esses artigos? Ah, a gente não achou que precisava colocar as referências bibliográficas no pré-projeto. Então, tem que colocar, tá certo? O pré-projeto tem que ter as referências bibliográficas. Aqui era o mesmo slide que repetiu. E aí, pessoal, em relação às citações, elas podem ser diretas, indiretas ou citação de citação. Vamos entender cada uma delas. Citação direta, pessoal, é quando você quer pegar exatamente o que está escrito naquele artigo. Ken, eu não vou mudar nenhuma palavra, porque eu quero pegar aquele conceito exato. Quando você quer pegar exatamente igualzinho o que está escrito naquele texto, você precisa colocar entre parênteses. Então, vamos supor que você encontrou lá uma definição de AVC. Ah, o AVC é uma lesão que ocasiona a interrupção do fluxo sanguíneo no encéfalo, ponto final. Você encontrou, falou, nossa, bacana essa definição. Quero colocar no meu artigo, lá no meu TCC, na verdade, essa definição exata. Então, se você vai colocar igual, com as mesmas palavras, você precisa colocar isso entre parênteses. E, claro, além do parênteses, na frente, você cita a referência. Não precisa da página, não, tá? Coloca lá o último nome do autor e o ano de publicação. Mais de um autor, né? Até 3 a gente já viu que coloca o último nome deles. Mais que 3 a gente coloca o e colaboradores. Pessoal, se você tiver uma citação direta muito grande, com 3, 4 linhas, então você está pegando 3, 4 linhas idênticas ao que está no outro texto, aí o ideal é, ao invés de colocar entre parênteses, colocar recuado assim no texto, né? A gente coloca em letra menor e com a margem da esquerda aqui recuada. Recomendação. Na fisioterapia a gente não costuma fazer isso. A gente não costuma fazer isso porque nos artigos científicos não se faz isso, tá certo? Então, assim, eu sugiro ninguém fazer essa citação direta com 3, 4 linhas. Essa daqui, ó, 1, 2 linhas de citação direta em casos raríssimos, assim. Como eu disse para vocês, num caso que você quer pegar um conceito, por exemplo, e não quer mudar o conceito. Então, ok, usa essa citação aí de 1, 2 linhas. Mas isso aqui, pessoal, 3, 4 linhas que você copia exatamente igual de outro artigo, a gente geralmente não usa isso, tá bom? Aqui um exemplo de citação direta. A citação indireta, pessoal, é o que a gente mais faz no artigo científico. A gente encontra lá nos artigos científicos a informação que a gente quer, a gente
lê aquela informação, reescreve com as nossas palavras, mas aquela informação ainda assim não é sua. Você leu aquilo ali, reescreveu, mas ela não é uma informação sua. Então, você também precisa referenciar. Então, a diferença é que na citação direta vai ser exatamente igual e você precisa também colocar entre parênteses. A citação indireta, você lê o artigo lá, reescreve aquela informação com suas palavras, aí você não precisa colocar entre parênteses, mas sempre ao final, não precisa colocar entre aspas, desculpa, mas sempre ao final tem que colocar entre parênteses, tá certo? Citação de citação, isso aqui também vocês não vão fazer. Ah, Kênia, eu encontrei um artigo que tá falando isso. Só que não é aquele cara que tá falando, é outro, ele referenciou um outro ainda. Você precisa referenciar a fonte primária. Quando acabar a aula eu vou mostrar aí rapidinho para vocês. A gente não pode citar o cara que citou. A gente precisa ir lá na fonte primária e encontrar a informação nele. Citação de citação, que a gente chama, né, de citação às vezes referência secundária, isso a gente também não usa nos artigos. Citação com reticência também é muito incomum, né? É porque às vezes aquela parte ali no meio não te interessa, não tem relevância aquela parte do texto ali no meio, mas isso também a gente basicamente nunca faz nos nossos artigos. Então, pessoal, cuidado. A lista de referência de vocês, ela tem que ser 99% de artigos científicos. Ponto final. Ai, Kenny, eu achei uma informação muito bacana num livro ou em um site. Livro, eu vou aceitar, tipo, em raras exceções, assim, sabe? Tipo, nossa, é um livro muito importante, igual, por exemplo, esse McConnell que eu mostrei pra vocês. É um livro que é a base da fisioterapia respiratória. Então, ok citar o McConnell. Mas, você usar um livro nada a ver, sendo que tem informações importantes e até mais legais em artigos científicos, não. Então, livro e site, eu só vou aceitar se, por exemplo, você está apresentando para mim um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que você tirou lá do site da OMS. Ok. Essas são as exceções. Informações de sites, de fisioterapia, de blog, de vlog, essas coisas a gente não confia, ok? Então, site, só se for um site de um governo, de alguma instituição, fonte confiável, ok? Mas eu quero que 99% das referências de vocês sejam de artigos científicos, ok? E aí, pessoal, aqui já acabou, mas só aqui que eu quero mostrar para vocês no artigo. Aqui, ó, que eu vou mostrar, na verdade, aqui, ó. Vamos supor que eu estou investigando aqui, ó, AVC, Pilates. Ah, Kênia, eu quero encontrar artigos que tenham relacionado o AVC com Pilates. Aí, vamos ver aqui um artigo qualquer. Isso aqui, ó, repositório, pessoal, é dissertação, é tese, não é artigo, ok? Dissertação, tese também não entram como referências bibliográficas, ok? A gente já falou sobre isso. Isso não foi revisado, isso não foi publicado numa revista. Qualquer pessoa pode publicar sua dissertação e sua tese, mesmo que ela esteja cheia de problemas. Então, nós também não vamos aceitar teses e dissertações. Dissertação é de mestrado e tese é de doutorado. Nós não vamos aceitar isso como referências bibliográficas. E aí, então, por exemplo, efeitos do Pilates, vou ver se eu acho aqui um artigo rápido. Nossa, mas quando a gente precisa, não acha um artiguinho, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Efeitos de 20 sessões de método Pilates no alinhamento postural e flexibilidade de mulheres jovens. Um estudo piloto. Supor que seu trabalho é sobre Pilates e aí você quer, né, tá lendo esse estudo aqui. Aí, você encontrou essa informação aqui nesse estudo, ó. O método Pilates foi originalmente desenvolvido por Joseph Pilates, que durante a Primeira Guerra Mundial foi preso. No acampamento ele refinou e fala aqui solo. Esse artigo aqui é um artigo, ó, vamos ver o nome do autor dele, é um artigo, autoria. É um artigo aqui, ó, do Cinzato e colaboradores, porque eu tenho vários, né? Tenho mais de 3. Então, esse aqui, ó, é o Cinzato e colaboradores 2013, que é o ano de publicação. Foi o Cinzato que disse essa informação aqui, gente? Não foi, porque olha aqui, ó.
Ele referenciou aqui na frente de onde que ele tirou isso. Então, vamos supor que você quer escrever isso aqui lá no seu artigo. Você vai referenciar o Sinzato? Não vai. Porque se você referenciar o Sinzato, é o que a gente falou de citação da citação. Não foi esse cara aqui, ó, não foi esse artigo que a gente está lendo que falou isso, que falou essa informação aqui, número 1. Quem falou isso foi a referência que ele citou. Então, eu vou lá na referência número 1. Quem falou isso foi o Latey. Tá vendo lá, ó? Método Pilates, História e Filosofia. Publicou nessa revista, o Journal of Bodywork and Movement Therapy. Beleza. É esse Latey que eu vou citar. É ele que eu vou referenciar. Porque foi ele que me falou aquela informação. Ok? Agora, por outro lado, vamos supor que você... Vou lá nos resultados desse estudo aqui, na conclusão dele. E ele concluiu o seguinte: o Pilates demonstrou que o presente estudo demonstrou que um programa de Pilates aplicado em solo 2 vezes por semana gerou ganhos significativos na flexibilidade. Aí vamos supor que você quer colocar essa informação lá no seu artigo. O Pilates vem se mostrado uma intervenção eficaz. Estudos prévios, né, investigaram o efeito do Pilates na flexibilidade de mulheres jovens e encontrou que o Pilates aplicado em solo 2 vezes por semana gerou ganhos significativos na flexibilidade dessa população e tudo. Quem falou isso, quem investigou e falou isso, foi esse estudo mesmo. Foi o Sinzato. Esse cara aqui. Então, se você vai falar sobre isso, né? O Pilates praticado 2 vezes por semana, durante 20 semanas e tudo, aí você vai citar o Sinzato. Porque foi o Sinzato que encontrou essa informação, que é do artigo dele, tá certo? Então, claro que na introdução do Sinzato vai ter várias coisas aqui, ó, que não é dele. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, são coisas que ele tirou de outros artigos para construir a introdução dele. E vocês, para escrever a introdução de vocês, também vão tirar informações de outros artigos. Mas lembrando que vocês sempre vão, ao final, referenciar. Só que a referência de vocês não vai ser numérica, vai ser nominal, que é essa daqui que a gente viu, né? Então, ela vai ser, ao longo do texto, colocar o último nome do autor com o ano de publicação, tá certo? E aí, pessoal, só lembrando, se vocês... Kênia, eu li essa informação aqui do método Pilates, vou colocar idêntico, copiar e colar lá no meu estudo. Primeiro que você não deveria fazer isso, né? Essas citações exatas são evitadas na nossa área. Mas vamos supor que você fez isso e não colocou a aspas, é plágio. Quando você não coloca aspas, a ideia que você está passando é que você leu a informação em outro lugar e reescreveu ela com as suas palavras. Aspas é o que indica que você pegou igual. Se você não reescreveu, não mudou a frase, pegou ela idêntica e não colocou as aspas, isso é considerado plágio, tá certo? Ou você pegou a informação de outra referência, reescreveu, você até reescreveu com as suas palavras, mas não referenciou no final. Vai ficar parecendo que quem disse aquilo foi você. Isso também é plágio. Então, sempre referenciar no final da frase, né, quando aquela informação não é sua. E, se você pegar o texto idêntico, além de referenciar no final, você precisa colocar aquilo ali, entre aspas. Certo, pessoal? Aqui eu já tinha passado por tudo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, ok. Quem tiver dúvida, eu vou abrir no portal aqui para fazer chamada. Quem tiver dúvida, eu vou esperar aí para ver se vocês, né? Deixa eu ver um negócio. Gente, mas eu já submeti isso aí. Tá me tirando. Oh, meu Deus. Vou ver aqui se vocês escreveram alguma coisa. Não. Pessoal, se vocês não têm dúvida em relação à aula, vocês têm alguma dúvida em relação a título, pergunta,
hipótese. Se quiser, né, me mandar no WhatsApp também, ok, né? Pensei nesse título, nessa hipótese, algumas pessoas já fizeram isso. Podem me mandar no WhatsApp, tá? Que até na semana que vem eu vou respondendo. Ok, eu tenho dúvida nessa questão de hipótese, que eu não entendi direito. Não, espera aí que a mamãe tá acabando. Eu cuspi. Você cuspiu? Tá bom, tem problema não. Tem problema não. Agora desce. Desce rapidinho. Desce rapidinho. Fala assim, oi, gente, e desce. Ai! Fala e desce. Ai! Oi, tudo bem? Oi! O que é hoje? Fala para as pessoas o que é hoje. A minha festa. Não, não é a sua festa ainda não, é o seu. Aniversário. Isso, eu já sei. Oh, parabéns! Quantos anos você tá fazendo? 3. 3, tá, gente? Ela tá fazendo 3 anos. Fala assim, o pessoal tá te dando parabéns. Fala, obrigado, gente. Obrigado. Então, agora desce que você vai cair, menina doida. Agora desce lá que a mamãe tá acabando pra gente cantar parabéns. Não, para, gente, a gracinha, né, gente? Agora desce. Olha lá, o papai vai desligar a TV se você não for lá. Corre, corre, senão vai. Ah, meu, papai não desliga que ela já tá indo. Ai, meu Deus, corre. Ai, gente, me desculpe. Vai rindo, Ediele, você vai ver a hora que chegar a sua hora. O que você não entendeu, ô Giovana? Só como que faz? A hipótese, gente. Qual que é seu tema mesmo? Fala pra mim. Aqui, Ela de novo. Ah, sim. A sua hipótese... Ah, deixa eu pensar, porque o seu é valor de referência, né? Deixa eu pensar. O de vocês eu vou deixar não ter hipótese, porque como é só valor de referência, a gente não quer investigar nada, né? A qualidade, a validade, nada. A gente quer estabelecer valor de referência. E é ruim, né? É feio criar hipótese para valor de referência. Tipo, a hipótese, os valores de referência serão adequados? Tipo, valor de referência é sempre adequado, não existe valor de referência inadequado, né? Então, o de vocês, exclusivamente, eu vou abrir mão da hipótese, tá certo? Tá, ok, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Eu vou só fazer a chamada enquanto isso. Ah, de novo tá dando problema. Ai, cara, eu não tô acreditando. Ai, será que é porque eles não mudaram no portal a data? Acho que é isso. Ah, é isso. Então eu vou considerar como se fosse 11/3. A Alessandra tá aí, não tá? Ela tá. A Alexia não tá, mas é choque de horário. Davi entrou, Dielis tá aí, Giovana tá aí, Yasmin tá aí? Yasmin não. Ingrid, eu acho que também, eu não vi a Ingrid não. Davi, eu sei que você tá aí, Ingrid também, não vi não. Larissa tá aí, não tá, Larissa? Tá, Larissa tá aí. Laura tá aí, Lorena tá aí, Ludmila tá aí, Rafael tá aí, Sara tá aí, Sofia tá aí, as duas Thaís, eu não sei se as duas estão aí, só a Thaís Caroline que tá aí. Então a Thaís Cristina não está. E a Vitória também tá aí, que eu vi. Pronto. Bom, pessoal, é isso então. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao título, à hipótese, né, as outras coisas e quiserem me mandar no WhatsApp, podem me mandar sem problema nenhum, ok? Isso, vai me mandar pelo Zap. Vai me mandando. Certo, pessoal? Acho que eu interrompi a gravação aqui também.